Parte 2 com Deraldo Goulart, que estava contando sobre que ele tocou lá no assunto, mas não disse quem era o presidente. É o João? O presidente é o João Goulart. Ele teve que sair do Brasil, se exilou no Uruguai e viveu lá um bom tempo. Depois eu até posso contar mais para frente, eu fiz um documentário sobre a vida dele, a política e o exílio, né, que se chama Jango em Três Atos. Pois é, mas até tu chegar lá, tu teve que estudar bastante, né? Da linha Vinck, qual é a escola que tu estudou lá na Boreal? Nossa Senhora, Nunca mais passou por lá? Não, eu vou lá, inclusive há um bom tempo atrás eu fui numa festa lá, que tinha essas festas comunitárias, Sim, né? tem até hoje. Aí eu fui, mas me deu um branco agora. Não tem gente, problema, se tu lembrar depois, tu fala, sem problema nenhum. Tá. Não dá pra lembrar de tudo, afinal tu já tem 50 anos. Um pouquinho mais. Tá certo. Tá, e aí como é que foi a tua pré-adolescência? Como eu comecei a ler bastante, né, em frente à Lageste, lá, que é essa empresa que eu falei, tinha um campinho de futebol. E aí, todo final de tarde, ou sempre que possível, às vezes não conseguia ir todos os dias, né, porque tinha os colegas lá que eles tinham afazeres domésticos. Eu lembro que tinham três irmãos que sempre tinham que fazer a lenha, né, deixar a lenha cortada, porque nessa época aí, os pais demandavam bastante a gente, né? A gente sempre tinha uma demanda extra lá de atividade da escola, mas também atividade de casa, né? Eu lembro que eu tinha uma bezerrinha lá, que eu tinha que cuidar dela, tinha que dar pasto, né? Então eu tinha que buscar pasto, né? E lá não tinha, a gente criava ela em casa, mas tinha que prover, né? Mas então você saiu do interior, mas o interior não saiu de vocês. Exatamente. Eu lembro que eu ganhei da minha avó essa bezerra e eu cuidei ela com bastante cuidado. Tá, depois ela foi, porque a gente não tinha, não era para ficar, né? Sim. A gente fez uma venda dela, ela virou uma vaca e tal, leiteira, enfim, tudo. Mas foi o primeiro gostinho do dinheirinho, sabe? Né? Nossa, de repente tinha na mão assim, um bom dinheiro que eu não imaginava que ia ter, um presente da avó, claro que era a bezerrinha pequena, ela se tornou uma vaca grande e ganhou valor. Então também eu senti pela primeira vez assim que é bom ter dinheiro e fruto do seu trabalho, do seu cuidado, né? Porque a bezerrinha era eu que cuidava, dava água, dava pasto, fazia tudo para ela. Ia dar aula. Exatamente. Tinha que cuidar, e o local que ela ficava lá também, se acontecia alguma coisa, tipo assim. Quantos anos ela ficou contigo? Acho que ela ficou uns 3 anos. Tu botou o nome nela? Eu botei, acho que era a malhada, né? Porque ela tinha uma cor assim, meio avermelhada. Não, assim, e ela tinha uma mancha mais escura, né? E aí eu me lembro que ela era meio alaranjada, assim, nessa. E a tua infância, namorou Estrela? Eu fiquei Estrela até... Eu digo assim, tu namorou em Estrela? Namorei? Assim, aí tu já estava jovenzinho, ganhou a primeira grana com 14, 15, 16 anos. 13 por ali. 13 anos. Já virou empreendedor nessa época aí, né? Já. Tu lembra que tu investiu ou tu guardou esse dinheiro? Eu comprei algumas coisinhas que eu gostava, né? Uma roupa e tal, coisa assim, mas, né? Porque na época também a gente eram muitos filhos, o dinheiro não era tanto, então a gente não tinha acesso assim assim, era muito limitado, né? E aí eu sei que acho que comprei uma bola e deixei um pouquinho de dinheiro para ir gastando aos pouquinhos, né? E depois também eu fiz a comunhão, né? A primeira comunhão. Eu me lembro que foi meio que nessa mesma época, assim, aí os padrinhos davam um dinheirinho, né? Opa, eu pensei, tem um dinheirinho daqui da bezerra, tem mais um dinheirinho ali, eu tô ficando bem. Mas eu também comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos, né? Porque também a gente, volto a dizer, né? Às vezes meu pai também
perdia emprego, porque essas coisas que acontecem na economia, né? O cara que ele dirigia, vendia o caminhão, aí ficava um período ali, então a gente sempre tinha que dar um reforço, né? E tu continuou estudando em Estrela e trabalhando? Eu continuei estudando em Estrela, e quando eu comecei a trabalhar, eu me lembro que foi uma notícia muito triste quando eles disseram assim, que eu estudava no Martin Luther. A minha mãe disse, olha, a situação não tá muito boa, a gente não tem mais condições de pagar, né, mesmo que tivesse uma bolsa, mas ainda tinha que desembolsar uma mensalidade, né? A gente não tem mais condições de pagar lá e você vai ter que passar a estudar à noite e provavelmente procurar emprego para ajudar aqui nas despesas de casa, né? Então foi isso que aconteceu, e aí do Martin Luther eu fui estudar no Colégio Santo Antônio, lá em Estrela, que era das irmãs, né? Também foi um grande aprendizado, uma outra filosofia. Lá eu entrei num grupo de jovens que a gente chamada Patota de Jesus, né? Que naquela época a gente se dedicava a orações e tal. Foi um período muito bacana por tudo que a gente fazia, né, em turma. A gente ia acampar, a gente ia nos bairros, fazer alguma ação, né, de levar algum conforto, enfim, sempre junto com as irmãs lá do colégio, né? Então foi um período assim que eu fiz boas amizades também, tem belas recordações e amizades que se mantêm até hoje, né, desse período aí. E aí eu passei a estudar à noite, né, e trabalhar de dia, fiquei isso até terminar aí o Qual é a empresa que tu trabalhaste primeiro? A primeira empresa que eu trabalhei foi no Sapatos Vir, mas eu não fiquei muito tempo ali. Esse foi o teu primeiro? Mas eu fiquei um pouquinho de tempo aí, depois fui trabalhar na Escoma, que era uma indústria de imóveis, né? Mas o que eu mais fiquei, eu também não fiquei muito tempo ali por várias razões, né? O que eu mais fiquei foi na Altari, que era uma empresa de carrocerias frigoríficas, né? E carrocerias de caminhão normal, de carga mesmo. Fazia madeira e fazia aquelas... Existe até hoje, né? Existe até hoje, a Altari. Foi um período que eu trabalhei um bom tempo lá. Aí eu fui para o servir, né? Fazer o serviço militar. Eu fiz em Canoas, na base aérea de Canoas, né? Fiquei um ano lá. E eu escolhi lá, assim, porque eu achava porque o pessoal lá de Estrela já ia muito para Jaguarão ou São Gabriel. Aí eu achei que eu queria fazer o serviço militar, mas achei que era muito longe, né? Então eu consegui fazer em Canoas, ali na base aérea de Canoas. Foi um período maravilhoso também. E eu conseguia, quase todo fim de semana, depois daquele período que é obrigatório você ficar lá, né? Então uns 30, 40 dias você fica lá sem sair. Aí eu ia quase todo fim de semana para Estrela, porque é pertinho. Eu ia lá, pegava carona. Na época era muito fácil pegar carona, porque eu ia fardado com a farda da aeronáutica, né? Eles paravam, eu chegava em Estrela, tipo domingo à noite eu ia lá no trevo. Para quem não conhece, Boa União é do lado da BR-386. Exatamente, eu ia a pé ali com a minha mochilinha lá, o que eu tinha, né, fazia, porque na época todos passavam por Canoas para ir a Porto Alegre, né, ou para praia, ou para aquele lugar lá. Então foi isso aí. E aí quando eu voltei, eu pensei, porque talvez muitos não acreditem em signo, mas eu vejo assim que o signo te direciona para alguma coisa. Eu sou geminiano, e geminiano ele é o signo da comunicação, né? Então, tanto faz jornalismo, venda, advocacia, enfim, tudo que envolve a comunicação, de algum modo, o geminiano se dá bem. E aí eu pensei, eu vou para vendas. Eu acho que eu tenho um bom papo aí de vendedor. E eu trabalhei muito tempo no Arno Johan, que depois virou Costaneira, né? E também de onde eu guardo belas recordações, e eu mando aqui um abraço para o Donald Johan, que ele foi um chefe assim exemplar para mim. Eu sempre tomei ele como exemplo, né? E ele sempre me incentivou também, e nem precisava dizer nada, só o fato de eu olhar ele, como que ele agia, como que ele fazia, me incentivava também. E aí eu trabalhei
um bom tempo, mais de 7 anos na Costaneira, e lá em Novo Hamburgo, onde me possibilitou que eu fosse a São Leopoldo fazer jornalismo. Então eu conjuguei por algum tempo o meu trabalho lá na área de vendas, fazia a venda interna, né, dentro da loja, e depois eu passei para vendas externas, né, atendendo as construções, as engenharias, as construtoras e mesmo o particular, né? Foi se reinventando. Mas vocês que estão acompanhando essa entrevista do Beraldo Goulart aqui no Senado, da nossa querida República, eu já perguntei, eu acho, uma vez ou duas sobre se tu namorou em Estrela. Namorou. Não. E o senhor dá uma desviada, como pode desviar, mas eu queria saber assim, na tua adolescência, como é que era namorar naquele tempo? Como é que era chegar numa menina naquele tempo? Já que tu é de Gêmeos, deveria ser fácil demais. Como é que foi? Não era tão fácil, porque eu sempre fui muito tímido. Muito tímido, meu Deus, para eu chegar assim numa menina, assim, era uma dificuldade. Mesmo que a menina, às vezes, me desse sinais, assim, e tal. Mas nesse período, assim, eu namorei, tive namoradas lá, e não cheguei a firmar, assim, um compromisso maior, porque é o seguinte, eu sempre fui apaixonado pelo jornalismo, e eu sabia, de alguma forma, assim, que o jornalismo me levaria a algum lugar além de Estrela, Lajeado, né, que é o meu berço. Então, eu tinha que decidir entre a minha paixão pelo jornalismo, por isso aí, no meu interior eu pensava assim, né, e uma paixão que me radicasse na região, né? Não que a região não tivesse oportunidade, ali tinha rádios, jornais, tudo assim, mas eu, sinceramente, no meu íntimo, eu não me via permanecendo ali. Eu já imaginava que eu imaginava Porto Alegre, eu nunca imaginei um voo mais alto, para mim era Porto Alegre, então eu tinha que escolher, ou me dedicava muito aos estudos, ou eu contraía um matrimônio, alguma coisa assim, né, e ficava na região. Então eu tinha também essa coisa assim, que parecia que se eu firmasse alguma coisa assim, eu não estaria sendo sincero com a pessoa, não sei, é um pensamento meu, e eu sempre me dediquei muito ao estudo, até porque eu pensava assim, se eu casar eu não consigo fazer faculdade, porque eu não tenho dinheiro para fazer as duas coisas, e na época você só tinha jornalismo ou na PUC, ou na URGS, ou na Unicinos, ou Santa Maria. E para mim, assim, eram os lugares assim de Santa Maria eu nem cogitava, porque era muito distante, não me imaginava me mantendo lá. E mesmo em Porto Alegre, na região metropolitana, em São Leopoldo, eu também via muitas dificuldades de eu me manter lá, e teria que ser uma universidade, ou faculdade, no caso, que tivesse à noite, porque eu não teria alguém que me bancasse para estudar, eu teria que me bancar propriamente. Então, eu tive os namoricos ali, assim, mas assim, eu não firmava. Quando chegava para firmar, eu pensava, opa, isso aí E eu só casei realmente depois de muito tempo, quando eu vim para Brasília, né? Que daí eu já estava consolidado, com um emprego, né? Daí tu já sabia, tu já subentendia que Brasília seria um auge teu. Sim, quando eu recebi o convite... Vamos falar na próxima parte? Isso, da parte profissional. Eu quero até saber como é que tu entrou na comunicação. Bora. Tá? Vamos falar sobre isso. Voltamos amanhã? Voltamos. Até amanhã, pessoal.